Estou aqui para a última live Arte Criativa especial. Essas lives especiais, essa é a quinta e última que eu estou fazendo enquanto as inscrições para a modalidade online da capacitação profissional em oficinas criativas estão abertas, então é o momento de eu trazer aí esse conteúdo ao mundo, a gente falar, ressignificar, dar um giro aí sobre o conteúdo da oficina criativa que eu trouxe aqui, estou trazendo para vocês, falando das etapas do ciclo da arte criativa. A turma online encerra-se as inscrições hoje é o último dia para as inscrições. Mas quem é do Rio de Janeiro, quem quer estar aqui comigo nessa experiência presencial, tem aí diversas datas. Agora, a próxima data é dia 14 de setembro, para o módulo sobre desenho, pintura e modelagem. Então, na capacitação presencial, a gente não tem aí que seguir uma ordem dos módulos. Se você quiser só experimentar um módulo também, fica à vontade. Meu espaço aqui é acolhedor, diminuto e aconchega todas vocês. A gente teve um primeiro módulo, o módulo inicial de potencial criativo aqui também, em agosto, e agora em setembro a gente está caminhando aí, mas sinta-se livre para participar desse módulo mesmo não cumprindo o outro. Estou muito gratificada por todas que estão chegando nessa nova turma online, gosto de falar isso aqui publicamente, recebo uma a uma, sei o nome de todas, a gente está à distância, mas a gente está aí com a energia e presença ativa, então já estou preparando algumas aproximações para essa nova turma aí, e é isso, né? Vamos que vamos aqui. A live de hoje, e última dessa série, para a gente continuar com a nossa programação normal depois de lives, ela fala da quinta etapa do ciclo da arte criativa, que é a minha metodologia que eu ensino no treinamento, inclusive, na capacitação profissional. E essa etapa, ela tem a denominação de cuidar, do cuidado. E ela fala muito do zelar, tem como ingredientes principais o zelar, a gratidão e o amor a si mesmo. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Todas as etapas do ciclo receberam aí um olhar especial, né, nessa roda aí de lives. Então, se você perdeu por acaso alguma, no meu canal do YouTube tem todas, então você vai lá dar uma procurada, youtube.com/Paty Diniz Arte Criativa. E a gente falou da etapa 1, que é organizar, da etapa 2, que é a conexão, da etapa 3, que é a expressão, da etapa 4, que é a contemplação, e agora chegamos na hora do cuidar, do cuidado. Como eu falei, o ciclo da arte criativa, ele é um espelho do movimento da vida, do movimento natural nosso, de expansão e contração. Eu trago isso para a criatividade, para a oficina criativa, que se expande em todas as áreas do nosso ser. É um aprendizado para todas as áreas do nosso ser. A partir do momento que a gente passa pelo ciclo, seja como facilitadoras, seja como participantes, nós automaticamente já estamos mudando, né? Já estamos transformando com muito amor, com muita compaixão, todas as camadas do nosso ser. Seja nesse lidar com a arte, que é a nossa ferramenta aqui na oficina criativa, então é a ativação da criatividade, o desenvolvimento criativo pela ferramenta da arte. Existem outras formas de desenvolver a criatividade, já falei disso também. Aqui no ateliê, a nossa missão é trazer a arte com essa voz do coração. Então, aqui no ateliê, a gente trabalha esse triângulo de cura, arte e criatividade, trabalhando o chakra cardíaco. E a oficina criativa é um grande espelho disso. É a materialização disso. O cuidar, trago aqui 3 dúvidas que recebi na aula inaugural, como sempre, uma fala de vocês que chegou a mim, que é para a gente entrar no nosso tema, que é da Ana, que é arte terapeuta, que ela quer ampliar as possibilidades de cocriação. O que encanta o fazer terapêutico através da arte? Essa é a pergunta dela.
A Juliana, que é terapeuta psicóloga, ela pergunta: através do seu método, do meu método de criação, poderei desenvolver o meu? Com certeza. E a Manuela, que é terapeuta psicóloga, ela pergunta: como fazer as pessoas compreenderem a importância e necessidade da arte? Tem muita sinergia, todas essas perguntas das meninas, porque a gente está justamente contornando, através das etapas do ciclo da arte criativa, essas respostas. E a etapa do cuidado, a etapa do cuidar, ela é uma etapa essencial e muitas vezes menosprezada. É a etapa que a expressão como processo criativo já se encerrou, que o momento de contemplar a produção artística já ganhou o seu vislumbre, o seu foco, né, na etapa 4 anterior que a gente falou, através da compaixão. E aí temos o resultado final na oficina, que é todos os materiais de arte, toda a sujeira boa que restou, todos os papéis, né, misturados, a sua própria produção artística, a própria produção artística do participante. Olá, meninas! E a etapa do cuidar, ela preza exatamente por isso. É um momento de a gente exercitar o cuidar a si mesmo, o autocuidado, espelhando nos instrumentos, no espaço, no material de arte que nos serviu para expressarmos a nossa essência criativa. Então, é um ato de gratidão, de reverência perante aqueles materiais. E aí é sim lavar o pincel, arrumar os lápis, organizar os papéis, dar aí um contorno da produção, como eu vou guardar essa minha produção, eu vou colocar em pastas, eu vou armazenar, eu preciso limpar a minha mesa. Então, é fazer esse exercício de limpeza e organização. De novo, a gente está chegando, né, finalizando a oficina, chegando no ponto 0, no ponto 1, que é a etapa 1, que é a organização. Então, eu vou ali limpar, eu vou cuidar daquele espaço, daquelas ferramentas, com uma postura de gratidão, de agradecimento. Eu vou entrar em sintonia com aqueles materiais que me facilitaram, que possibilitaram a minha expressão. É quase uma reverência, né? É o final do ciclo. É eu saudar aquilo que trouxe, um instrumento que possibilitou essa minha conexão criativa. Então, a partir de guardar, do processo de limpeza, que há um aprendizado aí, né? Nós, facilitadores, podemos conduzir os participantes a se engajarem, seja eles de qual idade e qual condição estiverem, se integrarem, meninas, com esse processo de cuidar dos materiais. Porque ao eu cuidar dos meus materiais de arte, ao eu estabelecer esse carinho, esse zelo, eu estou dando um feedback externo para o meu interno, de que eu também necessito ser cuidada. De que aquilo que me serviu, que é um instrumento, a extensão de mim para fazer a minha criação, precisa de um cuidado, assim como internamente eu também preciso. Então, a gente vai fazer um movimento externo para que o movimento interno também aconteça. Paty, mas e aí? Parece até terapia ocupacional. Tá, tudo bem, problema nenhum, né? Até porque a gente tem que se servir de ferramentas para trazer essa abertura que eu falo tanto aqui para vocês, essa abertura do cardíaco à tona. E o cuidado, o zelar, o amar a si mesmo, esse exercício de limpeza, né, é quase de ternura, de reverência, ele conecta muito aqui
com o nosso chakra cardíaco. É como se fosse aí a ponta final do ciclo, dessa conexão. Então, a partir do momento em que eu até posso, né? Aí vem muito da pergunta da Juliana, se a partir do meu método ela pode criar o dela. Através do meu método, eu oriento muitas alunas a gente incorporar a atenção plena ao máximo possível. Mas esse é um fazer meu, uma vivência minha. E eu sempre deixo livre a todas a se inspirarem e trazerem o novo a partir de sua essência. Porque isso que é o belo, né? Isso que dá aí a sinergia de todas nós. Então, na minha instrução aqui, nesse momento de cuidado, nesse momento de limpeza, nesse momento de organização dos materiais após a atividade artística, a gente pode exercitar a atenção plena, quer dizer, estar consciente do movimento que eu estou fazendo de limpar os pincéis, de organizar os papéis, através de até de um silêncio que vai me conectando com esse externo e eu vá também ali me reorganizando internamente, né? Trazendo essa conexão mais uma vez, essa introspecção mais uma vez para o processo da oficina. Então, quando a gente está organizando, limpando com o burburinho, com o falatório, há problema nenhum, não há um problema. Mas a gente pode também fazer um exercício, uma experiência na própria oficina, de trazer esse silêncio nessa hora de cuidar. Nesse final, é um grande desafio, né? Nesse momento final, a gente tá ali limpando, sentindo a textura da água caindo no pincel. Como eu gosto muito de fazer um paralelo, como os monges budistas utilizam da limpeza no seu dia a dia para meditar. Exatamente. Então, se você quiser aplicar essa etapa do cuidado no seu fazer artístico, experimente. Na hora de arrumar, organizar as cores, inspirando e expirando, organizando essas cores, você vai ver quanto que você vai ter de ganho aí nesse processo final. Então, a etapa do cuidar ela é essencial para nos ajudar a criar. A partir do momento que eu finalizo o meu trabalho, eu cuido do que eu criei, do instrumento que eu criei, para me incentivar a criar de novo. Ninguém vai gostar, gente, de se relacionar com materiais de arte descuidados, zoneados, desorganizados, tá? E eu não estou trazendo aqui estereótipos nem nada. Eu estou trazendo aqui para a nossa prática. Por mais utópico não, mas por mais galante, né, romântico seja a gente imaginar, né, os criativos como grandes bagunceiros e tudo desorganizado, para aquela pessoa existe uma ordem ali, mas ao mesmo tempo exige também um mínimo de cuidado, um cuidado por aquelas ferramentas que os nutre para que ela possa ser possibilitada a criar de novo. Né? Dentro da organização que faz sentido para o ser. Então, eu não posso deixar os meus pincéis com tinta secando por aí, porque eles vão me estragar. Então, quando eu vejo que esse cuidado fez com que aquele instrumento ele possibilitasse uma segunda experiência a partir de um ato meu de cuidar, de zelar, eu já estou me incentivando a criar de novo. Quando eu começo a largar, né, ou a não usufruir dessa etapa para esse ganho criativo, eu perco uma oportunidade única de estabelecer esse feedback positivo. Então, na realidade, essa etapa, que é uma etapa final, uma etapa quase de encerramento na oficina criativa, eu proponho que a gente olhe para ela com esse olhar, incluindo esses ingredientes primordiais,
que é o zelar, quase como um guardião daquele material que nos nutre, e o amor a si mesmo como consequência de tudo isso. Porque quando eu cuido, eu zelo, quando eu zelo, eu gero sim esse amor, essa reciprocidade e essa empatia por aquele objeto que eu estou cuidando e se reflete em mim mesmo. Dentro do ciclo da arte criativa, essa etapa 5, ela se fecha para abrir caminho para a etapa 1, que abre aí novos trabalhos e um novo criar, que é a etapa de organização, que a gente falou na primeira live. É assim, para mim é muito importante toda essa dinâmica, até quando o facilitador não traz uma resposta imediata dos participantes. Eu falo muito no curso que a nossa conduta, a nossa presença em cada uma dessas etapas é sinérgica com aquele grupo, com aquele indivíduo que está ali conosco, trabalhando, criando junto. Então, a partir do momento que eu entro em silêncio, eu facilitador, nesse momento para cuidar dos materiais, eu estou dando sim um comando subjetivo para aquele que está aqui me observando, que está sendo atendido por mim. Uma aluna falou assim: Paty, eu tive uma experiência muito, muito legal. Por quê? Porque durante o meu estágio, uma participante, ela colocou para mim que ela gostava muito do cuidado que eu trazia para as produções dela, porque eu não pegava com uma mão simplesmente, eu pegava com as duas e cuidava daquela produção. A partir disso, a própria participante, ela começou a ter uma outra postura com os trabalhos dela. Olha só, olha que maravilhoso, olha que testemunho maravilhoso. Então, a partir da nossa presença, a partir do nosso cuidado, né, da nossa conduta dentro da oficina, os participantes estão de olhinhos ligados, olhando para a gente e traz sinergia com os conteúdos internos que eles trazem. Então, é importantíssimo que nós tenhamos esse olhar e tragamos esse ingrediente de cuidar, de zelar, para uma oficina criativa. E aí, você pode colocar em qualquer trabalho que você deseja. Mas, como a minha seara aqui é a criatividade e a arte, eu trago para a oficina de criatividade. Essa etapa preciosa. Deixa eu ver aqui se vocês estão perguntando, falando alguma coisa. Olá, olá, olá! Tudo bem, meninas? A Kátia falou, Nananã deu aceninho, a Nani também, e tudo mais. Então, é uma etapa curta, e eu agora vou pegar o meu livrinho maravilhoso para a gente ler aqui uma passagem, ao acaso, vou abrir ao acaso, já que a gente está em um tempinho. É a etapa que se encerra. Na capacitação profissional, a gente entra no ciclo, a gente revisita esse ciclo da arte criativa em todos os módulos, cada módulo com uma etapa mais que chama atenção. Por exemplo, agora, aqui no Rio de Janeiro, na presencial, as inscrições estão abertas para a etapa de desenho, de pintura e modelagem. Então, a gente vai cair dentro dessa parte de expressão, mas eu também vou pegando as outras etapas e completando dentro dessas linguagens expressivas, como a gente trabalha, como a gente manuseia. Então, é uma experiência bem profunda também. Na modalidade online que se encerra hoje as inscrições, a gente faz todo esse percurso e eu também recheio com as aulas especiais no Rede Adara. A Pitanga em Flor falou: Paty, a arte-terapia pode ser aplicada em qualquer tipo de artesanato? A arte-terapia, ela é, sim, uma formação de 2 anos, né? Que tem aí um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mais supervisão e estágio. Então,
é mais ou menos uns 2 anos e meio a formação, e você se forma dentro do curso indicado pela União Brasileira de Arte Terapia, o BAAT. Dependendo da sua cidade, tem lá as indicações no site da UBAAT. Em relação a artesanato e arte terapia, na arte terapia não tem nenhuma restrição de qual arte você vai usar. Tudo é expressão artística. Então, se você está trazendo o artesanato para a sua clínica, para o seu consultório de arte terapia, é problema zero. Dentro de uma oficina criativa, dentro de uma oficina de criatividade, poxa, Paty, eu faço artesanato. Aí eu vou falar aqui dentro do meu quadrado, da oficina de criatividade. E eu quero fazer uma oficina de criatividade utilizando, sei lá, qual é o seu artesanato? Fala para mim aí. Tecidos, utilizando MDF, utilizando decoupage, utilizando tricô, utilizando qualquer que seja aí a experiência artística que o artesanato proporciona, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, não há restrição. Dentro do curso da capacitação em oficinas de criatividade, oficinas criativas, eu trago as expressões artísticas muito em foco das grandes expressões, tá? Mas a gente tem aulas especiais, inclusive recentes, de que eu já até falei sobre o bordado. Então, a gente vai atrelando, né? Unindo as técnicas. Então, não há cartonagem e encadernação. Então, tem zero problema. Garanto que você teria várias ideias, até de juntar uma expressão com outra. Zero problemas, tá? Então, 0,000. O que é interessante, por exemplo, lá no curso, o que é interessante no curso é abrir o olhar para o despertar da criatividade. E porque a gente se engana, né? A gente acha que é a técnica que nos amplia esse olhar. Não, a técnica é uma ferramenta. O que vai nos ampliar esse olhar? Ó, essa conexão aqui, com esse chakra. Paty complicou. Calma, não vai complicar. Vai ser fácil. Porque a partir dessa conexão com o seu potencial criativo, Pitanga, por exemplo, Pitanga em Flor, você e acreditar que qualquer indivíduo ele tem a capacidade de criar, ele é um ser criativo que está bloqueado, e esses bloqueios a gente conversa lá, eles são adaptáveis sim a qualquer tipo de técnica artística, seja ela exclusivamente encadernação. Olha só, tô com cartonagem e encadernação, problema nenhum. A gente tem uma aula lá no Rede Adara, que é o bônus, né, da capacitação, sobre escrita criativa. A gente tem aula sobre colagem, não sei se a colagem eu já coloquei, acho que não, a gente ainda não fez, mas é uma aula para fazer. E é isso. Então, assim, não tem restrição de atividade artística para a gente utilizar e promover a criatividade. Muito pelo contrário, ela só se soma e se soma cada vez mais. Entende? As expressões artísticas são nossas ferramentas. O que a gente precisa é trazer essa estrutura, essa base nessa condução do olhar criativo, do olhar de compaixão com o outro, para possibilitar um terreno que ele possa nascer com a sua expressão. E não ficar lá só na cópia do que o professor diz e que tem feito, porque é o nosso automatismo. Foi assim que a gente foi educado, foi assim que a gente foi ensinado. Essa relação com a arte, ela virou muito automática. Ela virou o dom de quem é criativo, né? O dom, essa ilusão do dom, né? Do dom para a arte, do dom para o criativo. E a gente rompeu com essa preciosa expressão que é a voz do coração, né? Seja ela utilizando qual técnica for, né? Então, o artesanato, ele é uma conexão do homem com esse fazer, unindo não só as artes de base,
mas com esse fazer de entrega para o mundo, em forma de objeto, né? Trazendo uma utilidade ali. Então, é muito, sim, aproveitável a gente utilizar o artesanato com um olhar criativo. Até para dar uma quebra de gelo, né? Para desbloquear, inclusive na cartonagem, na encadernação, tem muito essa questão do perfeccionismo, do corte, né? Na hora de cortar, isso já dá uma travada. E aí, o que acontece? A pessoa ela precisa de mecanismos para, a partir da técnica, poder ser mais fluido, já que a técnica traz aí uma precisão, muitas das vezes, do corte, de enquadramento, de fazer aí, né, no caso da encadernação principalmente, o formato correto, mas ali é só um passo. O resto é o limite, né? Como eu vou fazer essa capa é o limite, né? Sair do mais do mesmo, é isso mesmo. Sair do mais do mesmo. Algumas técnicas, elas dificultam mais, sabe? Por quê? Porque elas iniciam pela perfeição. Não, não que isso seja ruim, não é ruim. Tudo bem, Sandra? Que bom! Então, assim, não que isso seja ruim, mas ela abre esse gatilho do eu tenho que acertar. Eu não posso fazer um furo torto, porque senão não vai encaixar no outro. Então, existe que é bom. Então, como a gente aproveita isso? Isso é bom porque gera foco, gera concentração. Porém, tem pessoas que são mais dispersas. Então, a exigência dessa atividade torna... É como se ela entrasse em contato com a atividade e saísse. Ela se acha incapaz de fazer. Então, para ela, precisa um pouquinho mais de tempo para que ela consiga ali entrar em contato com essa, entre aspas, rigidez da atividade, para que ela se veja como criador. Entende? Pode ser que eu dei uma viajada aqui, falei e voltei, mas é um pouquinho isso, já que a encadernação, principalmente, ela precisa dessa destreza e essa precisão. Assim como o bordado, né? As minhas linhas, os meus desenhos, o meu desenho, o meu traço, ele pode ser mais livre, mas na hora de eu dar o ponto, eu preciso ali de uma precisão. Eu preciso ali seguir um caminho. Então, eu estou trabalhando esses dois aspectos, esse expansivo, que a gente trabalha a expansão, a gente tem que trabalhar esse movimento de expansão, e esse de contenção, que é muito o que o ciclo da arte criativa fala. Expandir e se conter. Contenho e expando. Contenho e expando. E isso a gente vai vendo cada vez mais dentro das atividades artísticas também. Eu contenho e expando. Eu contenho e expando. Aí a gente faz a ligação com a respiração, a gente faz a ligação com os batimentos, a gente faz a ligação com o corpo, a gente vai espelhando, né, esse movimento de conter e expandir na criação, no processo criativo. E dentro do percurso do encontro da oficina também. E dentro de toda a programação da oficina também. Então, está recheado de movimentos de conter e expandir e sinergia aí com a nossa natureza. É isso, meninas. Eu falei que eu ia pegar aqui, abrir o acaso. Me contem aqui se tem mais dúvidas. Vou pegar o livrinho. O meu livrinho da vez, que é esse aqui, acho que eu já postei. Estou lendo muito ele, assim, estou abrindo ao acaso e leio direto também, em sequência. Eu me permito a fazer experiências. E como a gente está com um tempinho, eu estou com um tempinho aqui, vamos abrir? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. A natureza daquele que é percebido, o objeto, é exclusivamente para aquele o sujeito. Então, esse livrinho
tá? Yoga que conduz à plenitude, ele fala sobre os sutras de Patanjali. E esse aqui é um dos sutras. Ela fala o seguinte, a Glória Arieira. O universo tem como objetivo servir ao sujeito que o percebe. Tudo existe para o sujeito e depende do sujeito. Drija, tudo aquilo que pode ser visto ou objetificado não tem realidade nem função independente do sujeito. A natureza de um objeto é o fato de que ele pode ser conhecido e, portanto, depende do sujeito conhecedor. Os objetos são inertes por natureza e depende da consciência para iluminá-los, revelá-los. A consciência, por sua vez, evidencia-se a si mesma e não depende de nada que a revele. Então, o que ele conta aqui é... Obrigada, Pitanga. O que ele conta aqui é o seguinte, a partir do momento que eu olho para um objeto, e aqui o objeto é todo o nosso mundo externo, e pode ser também nossos próprios pensamentos, sentimentos e emoções, eles existem, eles passam a existir. Mas eu, consciência pura, consciência divina, eu existo sem objeto. O problema é que, sem esses objetos, né, eu não preciso que nada me observe para existir. Eu já existo, eu sou por si só. É filosófico mesmo, profundo, mas veio para a gente, vamos lá. E aí, qual é o lance disso aqui? O grande lance desse sistema é como nós nos identificamos com esses objetos e não nos identificamos, fazemos esse movimento. E ao eu me identificar como um objeto, por exemplo, quando eu me identifico com o pensamento, eu deixo de ser eu sou só o pensamento. E aí eu largo mão da minha consciência pura, única. Então eu deixo de ser quem eu sou para virar o objeto. E dentro de cada vez mais, através da meditação, a gente alcança isso. Eu observar os pensamentos, e vou falar dos pensamentos inicialmente aqui, e os sentimentos, as emoções, e saber que não sou eu, é uma parte de mim, é algo que se materializa e se esvai, ele não tem permanência, portanto, se não tem permanência, não sou eu, porque eu permaneço na minha plenitude, eu não sumo, é isso que ele está falando aqui. Então, a partir do momento que eu reconheço que esse objeto existe, esse pensamento existe, e observo ele, né? Ele acaba sumindo, vira fumaça. E a corrente de pensamentos acontece na nossa mente, fluidamente. E aí eu vou começando a perceber que existe essa consciência pura e essa consciência livre e essência divina, porque há essa separação. Eu consigo me identificar como um observador interno. Dentro das nossas oficinas, da proposta aqui do ateliê, eu estou sempre buscando trazer esse olhar de observador interno para as propostas, para as práticas, para as alunas que querem implementar essas propostas em seus trabalhos e para quem vem vivenciar comigo aqui. Então, estar no estado de observador interno é perceber e entender que existe uma consciência pura e simples, uma consciência única, esse ser, e existem os objetos no qual eu me relaciono, mas eu não sou eles. Eu posso caminhar a eles e voltar para essa consciência. Eu vou e volto, eu observo, eles passam, eles se esvaem. Somente eu observando que eles existem, mas eu já existo plenamente. Caiu essa mensagem maravilhosa pra gente, uma mensagem profunda que dá pra gente falar aqui por mais de 1 hora, ter um papo aí, vamos ver se eu faço alguns encontros aqui no ateliê pra gente conversar um pouco mais profundo sobre isso, quem sabe. Mas eu quero agradecer muito a todas vocês, agradecer todas aquelas que deram esse passo e estão ingressando aqui nessa nova turma, aquelas que vão ser acolhidas aqui nas próximas presenciais que eu vou ter, que eu já liberei, e a todas vocês que estão aí comigo, que me dão esses coraçõezinhos maravilhosos, que compartilham, me deixam recadinhos. Muito obrigada, porque assim como existe o objeto e eu, né?
Eu e vocês, a gente está aqui fazendo essa relação observador-objeto, como ele falou, como a Glória escreveu aqui no livro, a gente está fazendo aí uma criação juntas. Eu não estou aqui, vocês estão aí, e ao estarmos juntos, criamos. E isso aqui, esse momento está acontecendo porque estamos juntos aqui, senão não aconteceria. Eu agradeço demais. Quem quiser, por favor, compartilha, curte aí, para a gente se encontrar agora na programação normal aqui do ateliê, que é as lives de quintas-feiras, normalmente meio-dia. Se eu não posso, eu faço às 17. Então, se programa que toda quinta-feira eu estou aqui para a gente conversar sobre cura, arte e criatividade. Beijo, gente!